Olá! Senado e Câmara vão ter que alterar a forma como votam as medidas provisórias. Tadeu Fannes explica o que é uma sessão do Congresso. A polêmica sobre o remédio contra o câncer que teria sido criado pela USP. E para começar bem o programa, a Revista da Semana reservou para você um pedacinho do documentário Em Busca da Verdade, produzido pela TV Senado. Ele recebeu na terça-feira passada o prêmio Vladimir Herzog de melhor documentário de 2015, produzido para a TV. A comissão investigou em 2 anos e 7 meses fatos ocorridos há mais de 40 anos para apurar graves violações de direitos humanos, os fatos relacionados a essas graves violações, as estruturas, instituições locais, autoria. Foram criadas comissões da verdade pelo Brasil inteiro, nos estados, municípios, universidades, sindicatos, entidades como ordens de advogados. Toda a sociedade brasileira. No âmbito da Comissão de Direitos Humanos, daqui do Senado, constituímos uma subcomissão da verdade que fez diligências em quartéis que foram objeto de tortura e de violações de direitos humanos. A mais representativa foi a visita ao DOI-CODE, lá do Rio de Janeiro. E a Comissão, na verdade, trouxe à tona versões, narrativas, coisas desconhecidas dessa história que o Estado considerou oficial. Fui preso, muito torturado. Eu fui pendurado um dia 2 horas da tarde, foram me tirar 8 horas da noite. E me deram coisa de armamento na minha costela também. Choque, pau de arara, afogamento e outros métodos variados, né? Por tudo isso eu passei. Eu não sei descrever o que significa para uma mulher um torturador introduzir o dedo com fio elétrico na sua parte mais íntima. Para mim foi uma cena que eu nunca vou esquecer. O Ustra ter coragem de levar os meus 2 filhos para dentro da sala de tortura e eu na cadeira do dragão. Eu acho assim, para mim foi a coisa mais... Eu não sabia o que fazer. Todo mundo diz que foi torturado. Nunca houve tortura. Não. Nunca aconteceu isso. É mentira. Nunca. O prêmio Vladimir Herzog foi criado em 1978 como um reconhecimento a jornalistas que lutavam pela cidadania e pelos direitos humanos. Vladimir Herzog era jornalista e morreu em 1975, torturado nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. Quer saber mais? Procure o canal da TV Senado lá no YouTube. A Revista da Semana está no ar. Piso dos professores, valorização da primeira infância e mais tempo para o governo se defender do relatório do TCU. Tudo isso na semana em que o Supremo mudou a forma como o Congresso deve tratar as medidas provisórias. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, deputados e senadores ficam impedidos de acrescentar nas medidas provisórias itens que tratem de outros assuntos, conhecidos como jabutis. O Senado aprovou a MP, que deve ser a última com emendas estranhas ao texto original. A medida provisória 678 foi editada para permitir o regime diferenciado de contratações para obras em presídios, mas saiu da Câmara dos Deputados com mais de 40 itens. Nós vamos terminantemente proibir e submeter a decisão ao plenário do Senado Federal qualquer matéria que não tenha vinculação temática com a matéria objeto da medida provisória. Renan Calheiros também decidiu dar 30 dias, prorrogáveis por mais 15, para o governo apresentar defesa em relação ao parecer do Tribunal de Contas da União,
que recomenda a rejeição das contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff. Eu entendi, ao fazer esse despacho, garantir o direito constitucional da defesa, do contraditório, exatamente a exemplo do que aconteceu. Se o governo desejar, se o governo não desejar, a matéria imediatamente irá para a Comissão de Orçamento. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda que abre a possibilidade para os indígenas receberem compensação financeira pela geração de energia hidrelétrica. Nos potenciais hidrelétricos que tem dentro das reservas indígenas e aqueles que forem de comum acordo permitido ou consensuado pelos indígenas que eles possam ser aproveitados, a minha proposição é de que eles participam efetivamente nos resultados dessa concessão, vamos chamar assim, que é feita. A Comissão de Educação aprovou o projeto que aumenta o piso salarial dos professores de R$ 1.917 para R$ 2.743. Consideramos meritório que o PLS não tenha simplesmente criado despesas sobre os cofres públicos, mas que tenha previsto um esforço da Receita da União através da destinação de 5% da arrecadação das loterias federais, esportivas e específicas de números ou símbolos administrados pela Caixa Econômica Federal. A Subcomissão Permanente de Mineração debateu a exploração dos fertilizantes minerais. A falta de uma política para o setor torna o Brasil dependente de minerais importados. Na Comissão de Direitos Humanos, sindicalistas pediram que o Senado rejeite proposta que acaba com a obrigatoriedade da contribuição sindical, que corresponde a 1 dia de trabalho por ano. Eles não estão pedindo nada a mais do que aquilo que os trabalhadores já contribuem para as entidades sindicais poderem defender aqui no Congresso, defender junto aos empregadores, seja da área pública ou da área privada, os interesses dos trabalhadores. Em audiência na Comissão de Infraestrutura, senadores da região norte cobraram do IBAMA e do DENIT a retomada das obras de recuperação da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Não dá para entender e aceitar como é que dois órgãos do mesmo governo, um quer fazer a obra e o outro não quer deixar fazer a obra. O projeto de resolução que altera a cobrança do ICMS foi tema de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. Os senadores ouviram representantes das secretarias de Fazenda dos estados do Sul e do Sudeste. A Comissão de Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle discutiu a metodologia de cálculo do desemprego no Brasil. Na CPI do futebol, representantes de 7 federações estaduais. O presidente da CPI, senador Romário, questionou a situação do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, depois da prisão de dirigentes da FIFA na Suíça. O Brasil inteiro sabe que o Marco Polo Del Nero não sai do país por medo. O ato de substituí-lo no exterior não pode ser considerado pelo senhor, pelas pessoas, como cumplicidade. Para que serve uma sessão do Congresso Nacional? Vem aí o Tadeu Fannes para explicar para a gente. Renata, para explicar para que servem as sessões do Congresso, eu antes vou falar um pouquinho sobre o Poder Legislativo Federal. Ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que representam, respectivamente, o povo brasileiro, os estados e o Distrito Federal. Cada estado elege 3 senadores, independente do tamanho do território ou do número de eleitores. Na Câmara dos Deputados, a divisão das cadeiras é proporcional ao número de habitantes dos estados e do Distrito Federal, respeitados o mínimo de 8 e o máximo de 70 parlamentares por unidade da federação. As sessões conjuntas do Congresso Nacional são convocadas para os casos previstos na Constituição e no Regimento Comum. Entre outras coisas, o Congresso se reúne para inaugurar a sessão legislativa, dar posse ao presidente e ao vice-presidente da República, promulgar as emendas à Constituição, discutir e votar o orçamento, deliberar sobre vetos, elaborar ou reformar o regimento comum. Nas últimas semanas, a imprensa repercutiu a notícia de que um pesquisador da USP teria criado uma droga milagrosa contra o câncer. O problema é que o medicamento foi proibido pela Justiça. O tema agora chega ao Senado.
O nome da substância fosfetanlamina foi disseminado na internet. Há quem acredite que ela pode curar o câncer e, por isso, petições online pedem a liberação para uso clínico. Milhares de pessoas apoiam, mas a vigilância sanitária esclarece que a substância não é reconhecida como remédio. A lei brasileira é muito clara de que qualquer medicamento precisa ser registrado na Anvisa. O registro não é um ato burocrático. O registro é um processo de avaliação técnica se aquele medicamento é, primeiro, seguro, ou seja, que ele não vai fazer mal a ninguém que o tomar, e, em segundo lugar, que ele é eficaz, ou seja, que ele vai fazer bem, que ele vai ajudar a controlar, diminuir ou curar aquela doença para a qual ele se destina. Centenas de pessoas entraram na justiça para conseguir o composto químico. Márcia Garcia é uma delas. Há 2 meses, a moradora de Brasília descobriu um tumor no rim. Senti um negócio aqui meio inchado. Aí eu pensei, mas é inchado, o que é isso? Aí foi quando eu fui pro médico. Aí o médico falou, olha, seu rim já está comprometido. Meu rim? Você está com câncer, você não tem cura mais, que você não tem mais cura, porque alastrou pelo fígado, pelo pulmão, pelo intestino, e foi falando. O filho de Márcia explica que o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar para que ela tenha acesso à fosfetanolamina. A substância é produzida pela Universidade de São Paulo. O problema é que a USP não está conseguindo atender a demanda. São várias liminares por dia. Nós já estamos com mais de 18 dias que ganhamos a liminar e a medicação ainda não chegou. Nós ganhamos o tratamento completo. Precisamos agora que chegue e que a gente comece o tratamento imediatamente. Em nota, a universidade diz que a substância não foi testada como um medicamento, e sim como um composto químico. A USP também deixou claro que não tem condições de produzir a fosfetanolamina em larga escala. A fosfetanolamina é um componente produzido naturalmente pelo corpo, mas é a versão sintética que tem gerado tanto debate. Um professor de química da USP, hoje aposentado, estudou a substância e distribuiu a pacientes com câncer, segundo ele, com bons resultados. Mas a comunidade médica não está tão segura. Muitos pacientes perguntam a esta oncologista sobre a substância, que ela não receita. Se eu não sei a eficácia da droga e também não sei o perfil de toxicidade, não sei a dose da droga, não sei se ela pode interagir com outros medicamentos, se ela pode interagir com quimioterapia ou com rádio, eu não me sinto à vontade. E não acho que deva ser uma substância utilizada no momento. Os efeitos do composto, os testes clínicos, a possível liberação. Tudo isso será debatido nesta semana em audiência pública no Senado Federal. Estamos trazendo os pesquisadores que descobriram, os pessoas que foram os pesquisadores da fosfetanolamina. Ao mesmo tempo, nós também temos aqui a participação de médicos. Também foi convidado o presidente da Anvisa, foi convidado o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia. Estamos também convidando o secretário nacional de Saúde. A audiência pública está marcada para quinta-feira, a partir das 9 da manhã. Você pode acompanhar pelo site da TV Senado. O debate será interativo e qualquer pessoa pode participar pelo telefone 0800 61 2211. Um projeto permite que deficientes visuais de todo o país tenham acesso às principais leis brasileiras. São livros em braille impressos pela gráfica do Senado. São mais de 120 títulos. O último a sair das impressoras... Estatuto da Pessoa com Deficiência. O estatuto, que entrou em vigor em julho, assegura direitos e garantias para quem tem limitações físicas ou intelectuais. Pessoas como a Daniela, deficiente visual, que trabalha no setor de impressão em braille do Senado. É através desse estatuto que o deficiente visual vai obter, vai ler, vai saber o que é lei e o que não é, como pode proceder, como não pode, o que tem de direito, o que não tem. Para o deficiente é uma autonomia, porque agora ele pode ter consciência da lei que ampara os seus direitos. Então ele não precisa ficar perguntando e nem pedindo informações para as pessoas. Ele mesmo já consegue pegar o livro, ele lê e já tem conhecimento disso. Então, é uma vitória. Além da Daniela, outros 3 deficientes visuais trabalham no setor, revisando os textos impressos em braille. Nos dá a oportunidade de levar
ao conhecimento daqueles colegas que moram em pequenos municípios, que não têm o acesso igual a gente tem esse privilégio de trabalhar numa gráfica que nos dá todo o apoio, nos dá toda a estrutura para conhecer os nossos direitos e os nossos deveres. A revista da semana está terminando, mas já estamos preparando o próximo programa. Até lá!